Hoje nós vamos iniciar uma nova série no mês de dezembro e obviamente não poderia ser o tema diferente. Nós vamos falar esse mês sobre o Natal, o mês mais amado do ano. Eu duvido que haja um mês mais amado dentro do nosso calendário do que o mês de dezembro. Ainda que o nosso Senhor Jesus não tenha nascido no dia 25 de dezembro, esse é o dia que ficou marcado dentro do nosso calendário para comemorar essa data. Então, nós não vamos entrar no mérito de que se esse é o dia ou não. A questão é que nós vamos aproveitar essa época para meditarmos mais e chegarmos lá no dia 25 com o nosso coração tranquilo, claro, convicto acerca do significado do Natal. Esse mês, o mês de dezembro, ele traz muitas coisas novas. Esse mês é tão amado que algumas pessoas até personificam esse mês. Talvez passando aí pelas redes sociais você viu alguém colocar assim: seja bem-vindo dezembro, como se ele fosse uma pessoa, né, entrando dentro da casa. Seja bem-vindo dezembro. Traga com você muita paz, muita alegria, muita luz. Certamente luz traz, que pisca, inclusive, né? Mas alegria e paz não é o mês que vai trazer. Precisamos reconhecer isso. É um mês aguardado, é um mês muito desejado. As ruas ganham luzes, e um tipo de luz que só aparece nessa época do ano. As vitrines das lojas, elas estão mais coloridas do que o normal. Aquelas cores características, normalmente um verde, um vermelho, um amarelo. O branco ainda nem tanto, isso é mais coisa da virada, para virar o ano em paz. Bom, isso a gente fala um pouquinho mais para frente. Mas a verdade é que tudo muda. Muita coisa nova acontece dentro desse mês. Até mesmo pessoas que não gostam de plantas são capazes de colocar um pinheiro dentro de casa. De mentira, é claro, porque se você for como eu, uma planta entra ali dentro de casa, a última água que ela bebeu é com essa que ela vai morrer. Então ali em casa só se for de brincadeira, pelo menos no que depender de mim. Além, é claro, das comidas especiais, o Chester, o peru ou o frango, né? O que é o Chester? Onde é que mora? Onde vive? Do que se alimenta? A gente vai e pega um frango, enche de farofa e recheio no meio e manda bala. Inclusive quem nem gosta tanto assim de carne branca, come, porque tem que comer. É essa época do ano que tem que comer. Vem aquelas discussões, a gente deixa de lado algumas discussões importantes e começa a falar sobre coisas essenciais, como por exemplo, a uva passa vai no arroz ou não vai no arroz? Coisas do tipo, coisas que a gente só lida no mês de dezembro. Há um movimento de viagens, há um movimento de visitas familiares, tudo é diferente. Em dezembro tudo é diferente. O dezembro, porém, o mês em si, ele não pode mudar a vida de ninguém. Então, ainda que você diga, seja bem-vindo dezembro, ele não vai te ouvir. Ainda que você diga, pode entrar, ele não vai entrar. Ainda que você diga, traga paz, luz, alegria, ele não vai trazer. Porque é só um mês, é só um ajuntado de dias que nós separamos dentro de um mês. O Natal do cristão, é claro, não é definido por essa lista que nós mencionamos aqui, mas por algo muito maior, Jesus. Esse é o nosso Natal. E esse é o título dessa série, dessa pequena série que nós meditaremos ao longo desse mês. Jesus é o nosso Natal. Jesus nasceu para que pudéssemos nascer de novo. Essa é a verdade. Aquela criança que nasceu de forma humilde, no meio da pobreza, nasceu para que eu e você pudéssemos nascer de novo. Bom, eu gostaria de fazer a leitura do texto base essa noite com você. Abra, por favor, a sua Bíblia em Romanos, capítulo 6. Ainda que esse texto não fale sobre uma criança, esse texto fala sobre Jesus, o significado verdadeiro desse Natal. Nós, nos próximos 2 domingos,
nós iremos abordar um pouco mais da criança do Natal. Hoje falaremos já sobre a obra de Jesus. Por que eu quero iniciar com um Jesus adulto e não com um Jesus criança? Porque eu gostaria que nós, desde já, entendêssemos. Desde já, nós iniciássemos esse mês e fôssemos alertados acerca de tudo aquilo que o mundo nos propõe sobre esse mês de dezembro. Fôssemos alertados acerca de tudo aquilo que o mundo nos propõe acerca desse mês, do que é o Natal, o que significa ser o Natal. Talvez ao longo desse mês você vai encontrar gente doida, e digo doida, doida mesmo assim, ó, maluca, frenética, porque precisa limpar o forro da casa, porque vai chegar visita no final do ano, precisa pintar a casa, precisa dar um faxinão, precisa fazer a reforma, precisa terminar, e há gente muito doida atrás disso. É gente que vai se endividar para fazer a melhor ceia, ou que precisa trocar de carro antes do final do ano, precisa fazer um monte de coisa. Mas eu gostaria que nós pensássemos hoje no porquê Jesus nasceu. Muito bem, todos abriram? Romanos capítulo 6, a partir do versículo 1, nós faremos a leitura. Esse é o nosso texto base essa noite. O texto diz assim: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu já está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim, também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus. Ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Até aqui, vamos orar mais uma vez, por favor, feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor e agradecemos a Tua santa providência por estarmos reunidos aqui essa noite. Pedimos a Deus que o Senhor ilumine o nosso entendimento e que possamos compreender a verdade da Tua palavra. Senhor, apesar de mim, que sejamos moldados de acordo com a Tua vontade. Apesar de mim, que a Tua palavra hoje seja mais uma vez eficaz em nossas vidas. Em nome de Jesus, é a minha oração, é a nossa oração. Amém. Amém. Você já viu alguém embalsamado? Talvez alguns até estejam se perguntando, o que é isso? O embalsamar é o ato de conservar cadáveres.
Esse processo, ele acontece da seguinte maneira, de forma geral, de forma simples, tá? É retirado os órgãos, é retirado os fluidos internos e é aplicado produtos químicos que não permitem, então, a decomposição dos tecidos restantes daquela pessoa, daquele corpo. Certamente, ao menos que seja algum tipo de filme específico que você anda assistindo, é mais comum a gente ouvir falar de embalsamento de animais. Aqueles filmes onde tem os caçadores, talvez agora filme de Natal você vai encontrar muito lá na parede, tem uma lareira enorme, grande, quase do tamanho de uma garagem, que entra um Corsa ali dentro, uma lareira enorme assim, e aí tem uma cabeça de uns bichos ali, e aquela cabeça está ali, ela não está fedendo, ela não está se decompondo, ela foi embalsamada. O grande homem de Deus, Hernandes Dias Lopes, ao se referir a esse texto de Romanos 6, ele ilustra da seguinte forma, e eu quero ler da forma como ele coloca. Ele conta uma história, dizendo assim: uma mulher no sul dos Estados Unidos casou-se com um grande fazendeiro. Ela o amava e o servia com grande devoção. Quando o seu marido morreu, ela mandou embalsamá-lo e colocou-o sentado numa redoma de vidro, numa caixa de vidro, na entrada da sua casa. Todos os dias, quando ela voltava para casa, ela saudava o falecido. Olá, John, como vai? Obviamente, o John não respondia. Depois de vários anos, resolveu fazer uma viagem à Europa e ficou muito tempo por lá. Lá, conheceu um homem amável e casou-se com ele. Ao retornarem depois para os Estados Unidos, para a casa dessa mulher, o novo marido tomou um grande susto quando abriu a porta. Entrou e viu aquela cena. Carregando a noiva nos braços de forma romântica, ele chegou à porta e deu de cara com o tal do John. Quem é esse? Perguntou. A mulher respondeu: é John, meu primeiro marido. Mas não se preocupe, é história, ele está morto. O novo marido imediatamente abriu uma cova, enterrou o John e seguiu a vida, porque não fazia nenhum sentido ter aquele homem morto ali enfeitando a entrada da casa. Bom, é exatamente isso que Cristo fez por nós. Ele enterrou o velho homem, matou o velho homem, porém, muitos colocam o velho homem dentro de uma redoma de vidro, dentro de uma caixa de vidro e cumprimentam ele todos os dias, como se ainda ele estivesse vivo. Eu queria, desde já, dizer algo a você. Se você crê em Cristo, você é livre. A Bíblia nos ensina que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Aquele que crê em Cristo, ele não é mais escravo do pecado. Cristo já emancipou você. E é acerca disso que nós iremos conversar um pouquinho essa noite. O título do sermão, para aqueles que estão anotando, é Jesus é a nova vida do Natal. Nós não podemos apenas encarar o Natal como se fosse algo que é só sobre um bebezinho que nasceu lá longe, e isso não mudasse nada na minha vida. Uma das frases mais conhecidas no meio cristão, que circula muito nas redes sociais, principalmente nessa época, é do grande homem de Deus do passado, Charles Spurgeon, que diz: não importa, Cristo pode nascer 1000 vezes em Belém. Se ele não nascer no seu coração, você está condenado. Então nós precisamos tomar posse, no bom sentido e real sentido dessa palavra, tomar posse daquilo que Cristo conquistou por nós ao nascer nesse mundo. Antes de entrar no nosso texto propriamente dito,
Eu queria ler a partir do versículo 18 do capítulo 5 de Romanos. Então você está em Romanos 6. Apenas volte alguns versículos, talvez você precise virar uma página. Mas a partir do versículo 18 do capítulo 5 de Romanos diz assim: portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Versículo 20. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. É por isso que o capítulo 6 de Romanos, versículo 1, ele inicia com uma pergunta. E essa pergunta, ela está ligada diretamente com o final do capítulo 5. O que nós temos no capítulo 5 de Romanos? Nós temos a exposição de Paulo falando sobre a condenação que veio a todos os seres humanos pela desobediência de nossos pais Adão e Eva. Adão e Eva pecaram e por conta disso o pecado entrou no mundo. A morte reinou em todos nós por conta do pecado de Adão e Eva. Sendo nós descendentes de Adão e Eva, nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão e Eva. Sendo assim, todos nós estamos perdidos. E Paulo já falou isso em outro momento. Dentro de Romanos, capítulo 3, no versículo 23, diz que todos nós pecamos. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eu gosto muito como a NVT traduz esse texto, esse versículo 3, 23. Diz que todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Por quê? Porque a glória de Deus, a presença de Deus, a comunhão perfeita e íntima com Deus, ela exige um padrão, exige um nível de qualidade, o qual nós não alcançamos. Por quê? Porque nós pecamos. Porque nós, toda a humanidade, nós somos pecadores. E a consequência do pecado, ainda dentro do capítulo 6, lá no versículo 23, você vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo que o salário do pecado é a morte. E aqui não está falando sobre uma morte física, ainda que muitos caminhos pecaminosos que você toma podem te levar à morte. Mas está falando principalmente sobre uma morte espiritual, uma separação de Deus, um abismo entre você e Deus. E a linha de chegada de você viver uma vida inteira de morte espiritual, você caminhar toda a sua vida como um morto espiritualmente, ou seja, no seu pecado, sem se arrepender do seu pecado, sem se voltar a Cristo. Sabe qual que é a linha de chegada disso? É a morte eterna. É a condenação ao inferno. Então Jesus Cristo, ele nasceu não apenas para que o mundo tivesse uma história bonita para contar. Jesus Cristo encarnou e nasceu para que nós pudéssemos reconhecer e declararmos, assim como o povo do texto bíblico na época declarou: hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aquele bebê que nasceu é esse Jesus que traz uma nova vida para nós. Então, antes, mais uma vez explicando por que eu já estou iniciando com esse sermão e não com Jesus bebê. Porque antes de você ficar aí cheio de tarefa, seja no seu trabalho, seja na sua vida cotidiana, cheio de demandas acerca dessa época do ano, cheio de metas,
cheio de metas para bater, ou até mesmo sonhando com as metas já do ano que vem. Eu gostaria que você meditasse, você parasse e meditasse no que significa verdadeiramente essa época que nós estamos celebrando. Bom, Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ter uma nova vida. Paulo inicia o capítulo 6 fazendo essa pergunta. Levando em consideração o que diz no final do capítulo 5, se por meio de Adão, por meio da ofensa de Adão, todos se tornaram pecadores, pela obediência de Cristo, então agora nós temos salvação. Se não é por aquilo que eu faço, então eu posso continuar vivendo de qualquer jeito. Porque se eu não posso fazer nada para ser salvo, se eu não posso fazer nada para merecer a salvação, então eu posso continuar vivendo de qualquer jeito? E aqui está o nosso primeiro ponto. Do versículo 1 ao 4, nós vamos falar sobre, e para ficar claro, porque senão depois vem me cobrar aqueles que estão anotando, uma vida sem condenação do pecado. Se bem que vai estar projetado ali, vai ficar mais fácil. Versículo 1 ao 4 diz: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Porque se o texto diz que aonde abundou o pecado, ou seja, onde tinha muito pecado, superabundou a graça, então tinha muito pecado, mas veio muito mais graça. Pela lógica, então, quanto mais eu pecar, mais graça eu vou receber. Quanto mais eu fizer as coisas de errado, mais eu serei agraciado por Deus. E é justamente com essa questão que o apóstolo Paulo está lidando aqui. Porque provavelmente essa era uma questão que circulava entre o povo, entre os cristãos aqui de Roma. E é por isso que ele faz esse questionamento. O que diremos então? Será que continuaremos pecando ainda mais para que a graça aumente sobre nós? E ele é enfático na resposta: de modo nenhum, de forma alguma, em hipótese alguma, eu vou me valer da graça de Deus para pecar ainda mais. De modo nenhum, eu vou olhar para aquele Cristo que nasceu no Natal e porque Ele morreu pelos meus pecados, eu continuarei vivendo no pecado. Viver assim é coisa de quem não entendeu o significado do Natal. E aí o apóstolo Paulo vai desenvolver melhor isso. Ele diz no versículo 3: ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Esse primeiro ponto do texto, ele nos fala sobre uma vida que Cristo nos traz, e essa vida é uma vida livre da condenação do pecado. O texto diz: aqueles que foram batizados com Cristo. E não está falando simplesmente do batismo como um rito. Quer dizer então, para que eu ser salvo do inferno, eu preciso me batizar? Não, não é isso que o texto está dizendo. Mas aqui está falando sobre o batismo como uma expressão de fé genuína, como uma expressão de quem crê que foi unido a Cristo, de que a sua vida pertence a Cristo e que a vida de Cristo agora foi derramada sobre ele. É desse batismo que o texto está falando. Então, aqueles que creem nisso precisam entender que foram batizados também na morte de Jesus. Nós fomos sepultados com Ele na morte. Esse é o símbolo do batismo. É por isso que a gente afunda e levanta a pessoa. É pedagógico. É para mostrar, é para ensinar que essa pessoa morreu para a antiga vida e agora ela nasce para uma nova vida. Mas esse momento não acontece no momento do batismo.
O batismo é a expressão pública daquilo que já aconteceu no coração daquela pessoa. Sendo assim, o batismo não salva ninguém, mas o batismo é para aqueles que já foram salvos. Aqueles que foram batizados, que foram unidos a Cristo, esses foram sepultados com Ele na morte. Percebe que o texto, aqui do versículo 1 até o versículo 4, em muitos momentos ele usa a forma de linguagem, de tempo do passado. Fomos, já morremos, fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com Ele na sua morte. Isso é algo que aconteceu no passado, é algo que acontece de uma vez por todas em nossas vidas. Aqui nós estamos falando sobre a justificação. É aquilo que acontece de uma vez por todas. Pela graça de Cristo, nós crendo nele, pela graça de Jesus, nós somos declarados justos, aceitáveis a Deus. Perceba, há um padrão, o qual nós não alcançamos. O único que alcança esse padrão é Jesus Cristo. E é por isso que, mediante a fé nele, nós somos aceitos por Deus. E essa fé salvífica, essa justificação, ela acontece de uma vez por todas. Nós já morremos, nós já fomos batizados em Cristo, nós já fomos batizados na sua morte. Mais uma vez, não está falando sobre o batismo na água. Não está falando aqui sobre o batismo na água, muito menos sobre o tipo de batismo na água, mas está falando sobre o batismo em Jesus. Está falando sobre o batismo de tu ser imerso na pessoa de Cristo, ser unido a Ele, uma união espiritual, onde Cristo agora habita dentro de você, agora onde Ele é dono de você como um todo. E tudo isso para que andemos em novidade de vida. O que Cristo nos traz, em primeiro lugar aqui, é uma vida sem condenação do pecado. Talvez você tenha lutado duramente contra algum pecado que persiste. Seja pecado que você faz com as suas mãos, ou com os seus pés, algo que você faz de forma exterior. Talvez você possa estar lutando duramente contra um pecado que fica apenas no campo da mente, pensamentos que você alimenta, planos que você faz, sentimentos que você alimenta dentro de você, ideias tortas. E talvez você tenha sido atormentado pela acusação de Satanás, de que você não é filho, de que você não é digno, de que você merece o inferno. Eu queria dizer a você a forma como eu particularmente respondo a essas acusações. Eu digo que Satanás está certo. Mas eu não fico só conversando com Satanás. Não sou louco. Eu chamo Jesus para conversa. Quando Satanás diz para mim e tenta me acusar de que eu não mereço, eu concordo com ele, porque eu não mereço. Mas eu chamo Jesus para conversa. E eu quero ouvir o que Jesus tem para dizer a meu respeito. Quando nós entendemos o que Cristo tem para dizer a nosso respeito, quando nós cremos nele, nós somos levados à verdade de que, uma vez que cremos, somos libertos da condenação do inferno. A graça de Deus, irmãos, é sempre maior, é sempre muito maior do que o pecado. Sempre há perdão para nós. Não importa o tipo de pecado que você cometeu, não importa o tipo de pecado que você chegou até aqui essa noite. Por mais obscuro que seja, por mais sujo que seja, por mais grave que você acha que isso seja, a graça de Jesus é maior do que isso.
Em João capítulo 5, versículo 24, e esse texto será projetado ali, em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Perceba, já passou da morte para a vida. Se você crê em Jesus, você recebeu uma nova vida, e essa vida é livre de condenação. É livre da condenação do inferno. Você não será condenado ao inferno se você crer em Cristo. Essa é uma convicção que o povo de Deus, o povo que entende o verdadeiro sentido do Natal, precisa ter. Eu creio em Jesus, o meu coração pertence a Ele. Então, ainda que Satanás diga que você vai para o inferno, ou que ele vai fazer de tudo para te levar ao inferno, você pode crer, você pode descansar, que aquele que creu tem a vida eterna. E ele já passou da morte para a vida. Então celebre vida nesse Natal. Alguém disse, certa vez, que é uma coisa terrível você fazer da misericórdia de Deus uma desculpa para pecar. Porque muitas vezes a gente ouve isso e pensa, bom, se já está tudo garantido, então estou solto, vou fazer o que eu quero, depois é só me arrepender, depois é só pedir perdão. Pensa, o quão ruim, o quão cruel é a atitude de um filho considerar-se livre para pecar apenas por saber que o pai vai perdoar. Já pensou? Os seus filhos fazerem tudo de errado contra você, pai, você, mãe, e contando para os amigos dele, dizendo assim, não, depois eu peço perdão para o meu pai, depois eu peço perdão para minha mãe, e ela vai me perdoar. Então a graça de Deus, essa certeza de que fomos livres da condenação do pecado, mediante a fé em Cristo, não pode nos levar para pecar. Não pode nos levar a viver de uma maneira errada. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. O que diremos então diante dessa verdade, de que Jesus morreu pelos nossos pecados? Eu vou continuar vivendo do mesmo jeito? Claro que não. Mas eu creio que Ele morreu por mim, que Ele se entregou por mim. Eu morri com Ele, eu fui batizado nele, eu fui morto com Ele. Isso aconteceu dentro de mim. Isso é uma verdade para mim. Bom, em segundo lugar, do versículo 5 até o versículo 11, nós temos aqui uma vida, uma nova vida sem a presença do pecado. Primeiro, nós temos uma vida sem a condenação do pecado. Se você crê em Cristo, você pode ter a certeza de que você não será condenado. Anime-se com isso, creia nisso, tome posse dessa verdade em nome de Jesus. Mas em segundo lugar, e aqui nós temos um aspecto de tempo futuro. O texto diz, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente também seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Você já viu alguém cobrar dívida de morto? Pode tentar cobrar dos vivos, dos parentes, mas ninguém consegue cobrar dívida do CPF que morreu, porque está morto. Pois quem morreu já está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que viveremos com Ele, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre mais. Então eu posso crer também que eu, assim como morri com Cristo, viverei também com Ele. Perceba o retrato que o apóstolo Paulo está pintando aqui para nós. É um retrato do futuro. Enquanto do versículo 1 até o versículo 4, nós temos um crente livre da condenação do pecado, porque Cristo morreu por ele. Agora o apóstolo Paulo olha lá para o futuro e nos afirma, nos promete que para o cristão, ele terá uma vida, um dia, sem a presença do pecado.
Haverá um dia, irmãos, onde todo pecado será extinguido, todo pecado será exterminado. Há um relato muito lindo em Apocalipse, capítulo 21, se você quiser abrir esse texto, esse não será projetado. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. O apóstolo João, tendo ali a visão do novo céu, nova terra, e no versículo 3, ele diz: então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo, a casa, a morada, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Isso é o céu, gente, isso é o céu. Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Tá, mas é Deus que vai habitar com eles ou é eles que vão habitar com Deus? É Deus que estará com eles ou é eles que estarão com Deus? Não importa. O que o texto está nos revelando aqui é que haverá uma união tão íntima, tão próxima. O texto segue: e lhes enxugará, o Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte. Qual é o salário da morte? Qual é o salário do pecado? E não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, Jesus dizendo, eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Esse é o retrato do céu. Isso é aquilo que o cristão pode esperar. Uma vida sem a presença do pecado. Deixa eu perguntar a você, não precisa responder, tá? Não para mim, mas eu queria lhe fazer uma pergunta verdadeira, e que você respondesse aí no seu coração também de forma verdadeira. Quanta dor o pecado já lhe trouxe? Quantas consequências de pecado você já teve que lidar? O quanto você já foi prejudicado, o quanto você, como indivíduo, foi prejudicado pelo seu próprio pecado. Agora amplie um pouco mais a sua consideração. Olhe para a sua família. O quanto a sua família já foi prejudicada por conta do teu pecado. O quanto a tua esposa, o teu marido já sofreu por conta do teu pecado. O quanto os teus filhos já sofreram por conta do teu pecado. O quanto os seus amigos já sofreram por conta do teu pecado. É certo que você também já sofreu por conta do pecado dos outros. Eu gostaria que você olhasse para esse retrato que nos é revelado. O céu. Sem pecado, sem consequência de pecado, sem dor, sem morte, sem choro, nada disso. Somente a plenitude da alegria com o nosso Senhor. A sede da nossa alma finalmente será saciada. A fome do nosso coração finalmente será satisfeita. O apóstolo Paulo fala sobre uma certeza que precisamos ter no passado e sobre uma certeza que precisamos ter acerca do futuro. O céu é o nosso lugar. Se cremos em Jesus, então nós não somos mais condenados ao inferno. Mas se cremos em Jesus, também podemos ter a certeza que herdaremos o céu. Que por meio dele somos vencedores. E isso impacta, obviamente, a maneira como nós vivemos hoje. Se o passado tem Cristo, se o futuro tem Cristo, então o hoje precisa ter Cristo também.
Romanos capítulo 14, versículos 7 e 8, e esse texto será projetado, diz assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. A sua vida não é sua, a sua morte não é sua. Nenhum de nós vive para si ou morre para si. Os cristãos, o crente bom. Por quê? Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. E se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Se você crê em Cristo, você não será mais condenado ao inferno. O seu nome foi escrito no livro da vida. O inferno não é o teu destino. O inferno não é a tua casa. Se você crê em Cristo, você pode descansar nisso. Se você crê em Cristo, você pode ter a firme esperança de que o futuro será de fato glorioso. E que o futuro é o céu. É juntos eternamente com o nosso Senhor, na plenitude da alegria, sem pecado, sem dor, sem lágrimas. Mas isso impacta a forma como nós vivemos o nosso hoje. Em terceiro e último lugar, Jesus nos dá uma nova vida sem o domínio do pecado. Se primeiro, nós temos uma vida sem a condenação. Segundo, nós temos uma vida sem a presença, e isso é futuro. Hoje, nós podemos desfrutar de uma vida sem o domínio do pecado. Algumas traduções trazem o termo poder. Então, sem o poder do pecado sobre nós. Ainda que você crê em Cristo, é certo que você ainda peca. Todos nós ainda pecamos. A diferença do que aquele que crê em Cristo, ele peca de forma acidental. Enquanto aquele que não crê em Cristo, ele peca de forma, é o estilo de vida dele, é a prática de vida dele. É assim que ele vive, no pecado. O próprio apóstolo Paulo, falando em Romanos, ele vai dizer que tudo aquilo que não provém da fé é pecado. Aquele que não vive pela fé em Cristo, ele vive em pecado, e tudo o que ele faz é pecado. Não sobrou nada de bom? Não sobrou nada de bom. O pecado, ele provocou tal depravação em nós, que nós fomos completamente afetados. Completamente afetados. Não resta nada bom em nós. Sem Cristo, nós não somos nada. Romanos é considerado o maior tratado teológico justamente por isso, porque ele é muito rico. Dentro dessa mesma carta, o apóstolo Paulo vai dizer em outro lugar: porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Se tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é por ele, se alguma coisa que está fora dele, essa coisa não é. Essa coisa não existe. Essa coisa é uma mentira. Então a nossa fé, que nos livra do inferno e que nos faz crer no céu, precisa resultar numa fé que muda a forma como vivemos hoje. O versículo 12 diz: portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo que vocês obedeçam às suas paixões, às suas próprias inclinações pecaminosas. Vocês ouviram os cachorros gritando ali na rua? Ouviram, né? A maioria ouviu, porque todo mundo olhou para fora. Sabe por que tem um monte de cachorro na última semana aí na rua? Porque tem uma cadela no cio. Esses cachorros estão aí faz uma semana, pegando chuva, sem comer, tomando água da poça, porque eles são levados pelas suas paixões, pelos seus instintos. E é nesse sentido que o texto está nos ensinando aqui. Não deixe que o pecado reine em vocês, para que vocês vivam como animais. A Bíblia nos exorta a não viver como animais, levados pelos nossos instintos, obedecendo às nossas paixões.
Ah, deu vontade, eu vou fazer. Ou não deu vontade, eu não vou fazer. Não, o versículo 13 vem para completar isso aqui ainda de forma melhor, mais clara. Diz também: não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça. Eu quero usar um exemplo bem simples aqui. Quando a gente vai jogar bola, os caras aqui da igreja, e a gente sempre convida outras pessoas de fora, porque não tem gente suficiente para jogar. E a gente sempre cuida para convidar pessoas, aquilo que a gente chama assim, de boa. Quando alguém diz assim, vou levar um convidado, o outro sai perguntar, mas ele é de boa? Tipo assim, ele é tranquilo, ele não vai brigar no jogo, ele não vai tentar vencer o jogo a qualquer custo? Porque eu não sei se você já teve o desprazer de conhecer um cristão que joga como se o Espírito Santo ficasse no banco de reserva. Quebra todo mundo, briga com todo mundo, xinga todo mundo, depois volta dizendo amém. Então, normalmente, antes do jogo, no nosso jogo lá, a gente ora antes, conscientiza todo mundo disso. E essa é uma forma muito simples, muito prática, de não oferecer os nossos membros como um instrumento de injustiça. Como é que eu vou dizer que eu amo a Deus e quero viver uma vida para a glória de Deus, se num jogo de futebol eu prefiro que o amigo perca a perna do que eu perder a bola? Ruim, né? Talvez você esteja pensando, tá, mas eu nem jogo bola, então isso não é para mim. Não, você entendeu o ponto. É todas as coisas que fazemos. Nós devemos cuidar para que os nossos membros, para que o nosso corpo não sirva às nossas próprias paixões, não sirva como instrumento de injustiça. E o texto segue dizendo, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a vida de vocês, ofereçam a si mesmos a Deus, e ofereçam seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Perceba que essa fé que tira do inferno, essa fé que coloca no céu, é uma fé que nos posiciona para viver de uma maneira diferente. É isso que o Jesus do Natal veio fazer nas nossas vidas. Versículo 14 diz, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz, logo, e esse texto é para estar projetado aqui, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A graça que me salva, a graça que me glorifica, também é a graça que me santifica. Eu preciso viver de uma maneira hoje que agrade a Deus. Diante disso, portanto, nós podemos afirmar que mediante a fé em Cristo, nós fomos salvos, nós seremos salvos e nós estamos sendo salvos. Pela fé em Cristo, somente pela fé em Cristo, nós podemos verdadeiramente celebrar o Natal, porque Jesus nasceu para nos salvar. Amados, que possamos nos agarrar a essa verdade, de que fomos libertos da condenação. Nós não precisamos viver como filhos do inferno, porque não somos. Se cremos em Cristo, nós somos filhos de Deus. A nossa vida pertence a Ele. Também, nós precisamos crer que há uma esperança real e verdadeira para aqueles que creem. O pecado será definitivamente extinguido. Toda lágrima será enxugada. É o dedo do próprio Deus que vai enxugar as nossas lágrimas. É a mão, o afeto do próprio Deus que vai curar para sempre as feridas que sofreremos aqui nessa terra. Sendo assim, que o nosso hoje seja entregue ao Senhor, que vivamos para a sua glória. Celebrar o Natal não é botar pisca-pisca,
não é montar pinheiro, não é comer chester, celebrar o Natal não é dar presente, ainda que tudo isso possa ser incluso e sempre é bem-vindo. Mas celebrar o Natal é descansar na obra de Jesus. Jesus nasceu para que eu, para que você pudesse nascer de novo. Isso sim é um bom presente de Natal. Amém? Gostaria de convidar você a fechar os seus olhos para juntos nós orarmos. Os irmãos que vão nos conduzir aqui no louvor podem se preparar. Eu quero pedir a você, eu quero desafiar você, que nesse momento você reflita sobre aquilo que você ouviu. Você crê que você não vai para o inferno? Porque a única maneira de isso se concretizar é você crendo em Cristo. Você precisa crer em Jesus. Você precisa render o coração a Ele. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Entender que você é um miserável, que você não tem como conquistar a sua salvação, de que as suas melhores obras não são suficientes para te fazer chegar no padrão aceitável de Deus. Então essa noite eu convido você a pedir a Deus, talvez nessas palavras, talvez nesses termos: Senhor, me ajuda, que haja arrependimento em meu coração. Porque se o Espírito Santo está movendo o teu coração a isso, é porque você está sendo salvo. E eu creio que hoje o Espírito Santo está chamando, esse Jesus do Natal está chamando alguns para uma nova vida, está chamando alguns para nascer de novo. Então creia, esse Jesus nasceu para salvar você do inferno. Mas esse Jesus não nasceu apenas para salvar você do inferno. Esse Jesus nasceu para te dar uma casa, uma moradia eterna, uma moradia permanente, junto ao teu Pai, ao nosso Deus, ao nosso bendito e glorioso Salvador. Então creia, entregue seu coração a Ele. Talvez em todos os seus anos de vida, sejam eles 10, 12, 15, 20, 30, 60 ou 80, em todos os seus anos de vida você sentiu que você não pertencia a nenhum lugar. Houve sempre um buraco em seu coração, houve sempre uma sede dentro de você, houve uma fome dentro de você. Sabe por quê? Porque o seu lugar é o céu. Assim como nós cantamos, nós cremos que nesse momento hoje, o céu para alguns se abre pela primeira vez, para crerem no Senhor. Jesus prometeu que foi, mas vai voltar. E Ele foi para preparar um lugar. E há lugar para todos, para todo tipo de gente. Você crê nisso? Se você crê nessas coisas, o desafio de hoje é prático, é simples. É que você saia daqui decidido a viver como quem realmente crê nisso. Se você crê nisso, meu irmão, minha irmã, o pecado não te domina. Deixa eu dizer a você, se você crê em Jesus, você está livre. 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 Você não precisa mais atender os desejos pecaminosos do teu coração. Você não precisa mais fazer aquilo que os outros dizem que você tem que fazer, ou aquilo que todo mundo faz. Você não precisa. Você não precisa ficar escravo das opiniões das pessoas. Você é livre em Cristo Jesus. Essa noite o Senhor te chama, e com os braços dele, Ele te abraça e diz a você que você é livre. Nos braços dele você encontra um descanso verdadeiro e eterno. Descanso para os fardos, descansos para as lutas,
descanso para o sofrimento do pecado. Creia nisso. Fale com o Senhor nesse momento. Aí no teu coração, com as tuas palavras, diga a Ele: eu quero isso. Se você acha que não é para você isso, diga isso a Deus: eu acho que não é para mim. E você ouvirá do outro lado um Senhor amoroso e bondoso dizendo: eu te chamo, venha a mim. Eu darei alívio, eu darei descanso. Eu darei a você o direito de beber, de comer da fonte da água da vida, da árvore da vida. Se você acha que você não merece, diga ao Senhor: eu não mereço. E você ouvirá do outro lado um Senhor dizendo que não é por aquilo que você faz, mas é por aquilo que Ele fez. Portanto, somente nos braços do nosso Senhor que nós temos um verdadeiro descanso para os nossos corações. Somente nos braços do Senhor que nós temos uma verdadeira vida. Se você crê nisso, eu gostaria de convidar você para que você se colocasse em pé e juntos cantássemos a respeito dessa verdade.
Deus, nós reconhecemos aqui mais uma vez, Senhor, que nós somos Teus. E que possamos todos nós sairmos daqui essa noite, mais uma vez, lançados em Tua graça, mais uma vez em Tuas mãos. Não saindo daqui como se tivéssemos que resolver ou lidar com as coisas com as nossas mãos, mas é em Teus braços que nós estamos. Em nome de Jesus, que possamos alimentar, amadurecer essa convicção, para que possamos celebrar o Natal como quem entende que Jesus nasceu para que nós pudéssemos nascer de novo, para que pudéssemos ter uma nova vida. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, é a nossa oração. Amém. 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 Que Deus abençoe a sua vida, tenha uma ótima semana, dê um abraço em alguém aí, pelo menos umas 18 pessoas, e diga para essa pessoa: permaneça nos braços do Senhor.